Como é que ele escreve? Por que ele, afinal, renovou as formas do conto moderno? É um momento agradável, né, que você vai estudando e relaxando ao mesmo tempo. Muito bom. O clube está me deixando mais inteligente, modéstia à parte, porque eu estou estudando muito, muito, muito mais do que eu já estudava para as notas. E hoje, nesse 7º encontro, a gente trabalha esse texto de 1886, Uma História Alegre, de Anton Chekhov. Essa ilustração de capa que o Lucas criou na ocasião ilustra bastante essa alegria, essa emoção que esse texto traz para a gente. É muito difícil resumir Anton Chekhov, mas vamos dizer que ele foi médico, dramaturgo, novelista, contista e representante do realismo russo. Um dos maiores, um dos mais destacados do século XIX na literatura russa. Recebeu o prêmio Pushkin da Academia de Ciências da Rússia, que é assim a maior láurea que um autor pode receber, porque o Alexander Pushkin, que a gente apresentou por A mais B, né, aqui no podcast para vocês, tem vários textos que também são muito plausíveis de serem conhecidos e precedem a literatura do Chekhov, assim como Dostoiévski, Tolstói e outros grandes nomes da literatura russa. Até eu pedi para a Cláudia, que já lê bastante Dostoiévski, e eu sei que a Lina andou lendo recentemente ele também. Ela me trocou umas ideias comigo, entretanto não vou entrar no mérito assim, muito dele, contudo, se vocês tiverem fala para costurar em relação a ele, vou ficar bem feliz, vai enriquecer muito o nosso encontro, né? A Cláudia, infelizmente, não vai poder entrar conosco na sala, mas ela me mandou um material de colaboração que eu também fiquei bem agraciada com o que ela me mandou. Então, esse prêmio Pushkin chega para as mãos de Chekhov em 1888. Ele já tinha peças bem famosas sendo encenadas. Na sequência, ele tinha as peças. Ele até nesse momento ele tinha os contos que entraram bastante na mente das pessoas pela forma diferente como ele escreve, que eu vou abrir essas camadas agora. Então, as peças mais famosas dele são A Gaivota, Ivanov, Tio Vônia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Tudo isso encenado para o Teatro de Arte de Moscou entre o fim do século XIX e início do XX. Então, Anton Chekhov começa a publicar com o pseudônimo feminino Antosha Chekhov, e enquanto é acadêmico de medicina. E publica textos encomendados para as revistas. Muitos, muitos contos. Em toda a sua vida, 574. E toda a sua vida, eu acho tão pouco, foi só 44 anos que ele viveu. Então, ele publicou muito, além do que ele era médico, né? Ele praticou a medicina muito, inclusive como filantropo. Apresentar para vocês esse retrato da sociedade. No alto a gente tem uma foto da Revolução Russa e abaixo a gente tem o momento em que a queda do czar, né? A gente tem essa dificuldade da sociedade quando precisava, eles derrubam o regime, né? E entra a questão do socialismo no país, né? Então, muita pobreza, muita dificuldade. Ele pega esse retrato, corrupção, lisonja, a questão intelectual de uma forma estéril e a hipocrisia, e faz as suas histórias rápidas. São chamadas de humoresque, porque ele pega o plano espiritual para o plano da vida cotidiana. E isso é o que a gente chama de marca inimitável do mundo tchecoviano. Nesse conto de hoje, é a lisonja que se sobressai. Eu repito ali as 4 palavrinhas do retrato da sociedade. Aí a gente encontra alguns teóricos falando que ele tem quiprocó. Quem já ouviu falar esse termo, né? Essa palavra, quiprocó, é porque é como se fosse um engano que está acontecendo, um equívoco, uma coisa trocada por outra, como no caso do conto de hoje, né, da menina achar que ele está falando que a ama, né? E isso tudo traz esse humor, essa ironia para a história. Essa é a frase mestra do Chekhov, a brevidade é a irmã do talento, e ele une com maestria o cômico e o trágico. Mas eu vou apresentar, inclusive amanhã a gente vai ter um conto do Chekhov, que é A Calúnia, mas as histórias aparentemente tolas são muito profundas. Quero lembrar que o humor, até aqui para o Aristóteles, eu estou segurando a arte poética do Aristóteles aqui para mostrar para vocês,
No começo, era encarado como um gênero secundário ou menor, né? Porque a tragédia, que era essa área suprema, né? A supremacia da arte estava na tragédia, em especial no assunto teatro. E por isso também que, para alguns teóricos, por mais que a gente ache incrível, o Chekhov, ao seu tempo, ali no final do século XIX, início do século XX, era considerado também um escritor menor frente a Tolstói, Dostoiévski e outros, né? E isso fica no gancho aí para a gente falar sobre isso. Ele cria suas piadas simples, com realismo crítico de tudo que ele observa na vida das pessoas e faz uma escrita cirúrgica, concisa, rápida e profunda. O título original de História Alegre, Radosk, ou algo assim, na tradução para o inglês, A Joke, né? E a gente fala história alegre, parece brincadeira, né? Parece que vai ser algo feliz. E realmente é irreverente essa história. Mas eu achei mais envolvente e até instigante, porque o Chekhov pega esse ato natural, esse namorinho entre os jovens, que são engolfados pela velocidade do vento, e esse enigma que surge entre o frio e o quente diante das palavras "ama Nadjenka", né? Que é o que ele fica repetindo, o nosso menino da história. Então, esse narrador personagem fica perscrutando o sentimento desse jovem casal. Ele fica, na verdade, brincando com a Nadjenka, né? Com a Nádia. A história é muito divertida e é motivada por esses passeios de trenó no inverno russo e nevoento. E daí você fica, seria o vento a confessar o seu amor? Ele mesmo coloca essa interrogação dentro do texto. Vamos começar a dissecar a especificidade tchecoviana, né? Como é que ele escreve? Por que ele, afinal, renovou as formas do conto moderno? Por quê? A gente tem o Edgar Allan Poe e o Guy de Maupassant, o americano e o francês, que tinham formas de escrever ditas como, nossa, é assim que se faz conto. Você vai lembrar comigo, nos episódios do Leitura, que o Poe ele faz contos mais extensos, né? A gente tem vários espécimes que você pode avaliar, ouvir aí, e também dizer se gosta ou se não. E o Guy de Maupassant, ele brinca também já com a sociedade, mas é de uma forma diferente. Então, ele é menos programático. Enquanto o Poe escreve filosofia da composição, quando ele escreve O Corvo, que é um poema, mas ele também cria uma filosofia para fazer seus contos, organiza um enredo para construir um efeito assim bem único. Lembra do final de Berenice, quando todos os dentes caem no chão, então aquilo é muito impactante. O Guy de Maupassant, que tem o Colar de Diamantes, por exemplo, e tem uma outra novela interessante para conhecer, que na verdade é um conto, só que um conto mais longo, que se chama Bola de Sebo. Eu estudei esse conto num clube de literatura francesa mesmo, né? Tem muitos detalhes, assim, ele dá pega também muita figura da mulher, mas ele dá essas alfinetadas na burguesia, né? Só que ele faz uns desdobramentos diferenciados. Daí, o Chekhov, ele subverte tudo isso, né? Esses padrões que estavam marcados para a composição, ele altera essa forma, porque ele pensa assim, ó, o importante do conto não é o final, essa última martelada, só esse desfecho, é o processo. Pensa comigo o quanto a gente se diverte enquanto o nosso narrador personagem e a Nádia estão escorregando. Então você fica pensando e esperando esse movimento, toda essa jornada durante o conto. Não é só a narrativa, aonde que a gente quer chegar, mas tudo que acontece para a gente chegar lá, né? Então a originalidade dele se centrou no fluxo de consciência, porque veja que a Nádia ela fica muito encucada e o menino ele tenta o máximo possível deixá-la mais ensimismada ainda, né? Porque ele fica repetindo, inclusive naquela última cena quando ela está na janela ali fora e dá a lufada de vento e ele fala uma vez antes dessa separação oficial deles. E isso muito me impressionou, porque o fluxo de consciência a gente sempre escuta que é James Joyce, Virginia Woolf, mas na verdade, apesar da Virginia e o Anton Chekhov serem relativamente contemporâneos, ele é o que veio antes. Ele é que começa
a inserir o fluxo de consciência, e eu vou desdobrar mais, vocês já vão compreender mais. E ele rejeita o propósito moral que Dostoiévski, que Tolstói antes colocavam nos seus textos, né? Que a literatura russa sempre tinha essa questão pedagógica. Ele não quer fazer texto moralizante. O leitor tem o privilégio da liberdade de interpretar. E eu quero ouvir de vocês daqui a pouco as interpretações de cada qual para as histórias do Tchekov que conheceram, que leram. Para além do que a gente trouxe no podcast, provavelmente você já leu algum outro texto. As histórias têm sempre desentendimentos, tem situações espalhafatosas. A espécime de amanhã, o episódio de amanhã vai dar para sentir muito isso também, que se chama A Calúnia. Ele pega a vida corriqueira, o cotidiano, e faz uma transfiguração poética, mas de uma maneira muito simples. À medida que o Tchekov vai amadurecendo a sua escrita, essa questão dos interiores que ele vai colocando no texto, e o que a gente tem na história de Nádia e do nosso narrador personagem? A gente tem a lisonja porque a menina fica extremamente lisonjeada de ouvir "eu te amo", mesmo sem saber ao certo se foi ele ou não que falou. E essas questões interiores do personagem vão se formando. Tem outros contos bem interessantes para citar, que é O Monge Negro, Enfermaria número 6. Eu li muito, não li esse texto, mas eu vi muito sobre ele já, eu estou com o texto para ler, achei interessantíssimo, porque ele trata da questão dos distúrbios mentais nesse texto. Estudante e os Homens. Então, a Virginia Woolf disse o seguinte sobre Anton Tchekov, que ele é o analítico mais sutil das relações humanas. Quando lemos histórias sobre quase nada, o nosso horizonte estende-se e ganhamos um espantoso sentido de liberdade. É esse imagético, essa possibilidade de criação que faz com que a Virginia Woolf admire o Anton Tchekov também. Agora vamos falar do realismo em si, que ele foi esse representante dessa escola literária. Nos países ocidentais, a gente vai ter aqui no Brasil Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, enfim, uma infinidade de produções machadianas. Em Portugal, a gente tem o Antero de Quental, o Eça de Queiroz, como grandes representantes do realismo, o Flaubert e o Honoré de Balzac na França também. A gente tem todos esses elementos, mas o Tchekov faz o quê? Ele aproveita ao máximo as experiências humanas e sociais. Ele também é melancolicamente pessimista ao pensar no futuro, mas a Tatiana Belink, que foi a pessoa que traduziu, é uma russa, ela traduziu para a língua portuguesa, inclusive, a maioria dos seus textos. Ela diz assim: histórias breves com quiproquós que vêm cingidas pelo que tem de moderno, de dinâmico, a grotesca burocracia estatal e a pobreza que gera projeções de vida e cotidianos bizarros conversam com os quiproquós brasileiros. Isso muito tem a ver quando as histórias dele começam a ser adaptadas para o teatro, porque o Tchekov no Brasil, ele fica muito conhecido em meados do século XX, 1950, 60 em diante, principalmente nas academias, os teatros amadores começam a adaptar suas peças. Tem um conto em especial, que é Um Pedido de Casamento, que acho que foi o mais adaptado na história. Inclusive, eu vi uma notícia que em 2019 ele foi adaptado também por uma universidade, se não me engano, até que foi em Brasília. Então, o Teatro Amadores de Pernambuco, o Teatro do Estudante do Rio de Janeiro. Tem um autor que eu encontrei dissertação e tese, que é um autor brasileiro, que é o Nascimento. Ele fala assim, que as peças do Tchekov percorrem palcos de cinemas, de teatros, de agremiações e de clubes amadores até os fins da década de 60. Então, é nesse momento, na metade do século passado, que ele fica bem conhecido no Brasil. Olha o que o próprio Tchekov fala nas peças de teatro. Tem-se que pintar a vida como é e as pessoas como são. Na vida real, a gente não se mata, nem se enforca, nem faz declarações de amor a todo instante, nem tampouco são ditas coisas inteligentes a cada passo. O que se faz realmente é comer, beber, galantear, dizer tolices. E é isso que se deve dizer no palco. Põe no gancho.
Eu achei um tesouro quando encontrei o Projeto Gutenberg, que fez a compilação de absolutamente todos os contos de Anton Chekhov. Então, a gente tem ali mais de 500 contos, todos gratuitos, só que em inglês. Mas se você ler com fluência essa língua, vai ser muito legal, porque foi lá que eu descobri que a joke, o nome de História Alegre, né? O que tem muito a ver, porque de História Alegre para a joke, a gente tem uma ironia enorme sendo transposta na tradução. E na língua portuguesa, 13 contos de Chekhov é onde está esse texto de hoje, né? Eu já tinha informado isso para vocês. Eu vou entrar na biografia dele para a gente finalizar essa apresentação inicial e então a gente vai fazer essas trocas de ideias. Então ele nasce em 29 de janeiro de 1860, estamos no mês do aniversário dele, né? Daqui a alguns poucos dias a gente vai ter essa celebração. E ele então era filho de um casal bem humilde que teve muitos filhos, 6 ao todo. E você já imagina, uma família humilde na Rússia do século XIX, né, com vários filhos, o final, enfim, o percurso difícil que eles viveram. Então o pai teve muitas dívidas, precisou fugir de Moscou, e aí fica ele e um irmão. Ele, então, com 17 anos, e o irmão Mikhail, para concluir o liceu, né, os ensinos secundários. Depois, o irmão volta para a família e ele fica sozinho em Moscou, e ele começa a dar aulas. E assim ele consegue também investir em teatro, em literatura, porque é para o que ele tinha dom. Claro, depois se muda para Moscou para estudar medicina, entra no curso e ele já está trabalhando como médico, mas continua publicando muito em revistas, colabora com vários periódicos, inclusive com aquele pseudônimo que eu já comentei, e ele desponta essa nova forma de escrever, se tornando o mestre do conto moderno. E ele une o cômico e o trágico. Então ele pega aqui o que o Aristóteles dizia lá nos séculos tão precedentes e consegue, num texto muito rápido, conciso, direto, sem lição de moral, mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Por isso que os quiprocós que ele escreve, que esse também é um termo, humoresque é outro termo, a gente consegue se identificar, o público brasileiro se identificou tanto também, porque é as dificuldades, daí eles vão fazendo as adaptações no teatro, trocam às vezes aquele chapéu russo, né, essa questão toda de neve para um cenário mais brasileiro. É muito legal ler sobre essa história do teatro e a evolução dos textos do Chekhov no Brasil. Os seus escritos sempre beirando esse limite, mas sempre pautados no cotidiano, mas sem deixar de mostrar aquela questão de alma, aquela questão mais lírica, que impulsiona, que faz um protagonista, um personagem querer viver. Mas os seus personagens são sempre pobres, vivem situações muitas vezes limite. E eu acho que a condição dele como médico também colabora muito para ele compreender essas relações sociais e esses trânsitos sociais, né? Então, ele faz esses textos sem ponto final, né, no sentido não literal, né, no sentido de que o leitor vai completar esse final, ele vai interpretar e vai finalizar essa história da forma como ele frui e acha que fica interessante. São sempre poucos personagens que interagem nas suas histórias, apesar de, muitas vezes ele citar vários nomes, os agentes da ação normalmente vão ser 2 personagens, sabe, que vão estar fazendo esse trabalho. A gente viu isso muito em História Alegre, né, que é a Nádia e o menino. A gente vai ver isso também na História de Amanhã e entre outros. Por exemplo, Vanka, que é esse menininho bem pobre, aquela história de Natal que a gente publicou, extremamente emocionante. A gente tem esse menininho escrevendo a carta pro avô, né. Então, de novo, poucos personagens, mas ele desdobra tudo isso. Eu acho que essa é uma das fórmulas para ele também conseguir escrever rápido, né, um texto pequeno. Como filantropo, ele fez muitas coisas. Ele doou direitos autorais para vítimas da seca na Rússia, ajudou no combate de epidemias de cólera, comprou livros para Tangarroq, que é a sua cidade natal, financiou a construção de escolas, montou bibliotecas, fez doações de livros e as traduções dele, a maioria, quando começa a sair para a língua inglesa, é Constant Garnett que faz. E o Chekhov tinha admiração pelo James Joyce, pela Virginia Woolf, pela Catherine Mansfield, né, entre outros. E é legal falar que contemporâneo dele, além da Virginia, a gente tem o Oscar Wilde, por exemplo, o H.G. Wells, eram contemporâneos do Anton Chekhov. Então,
de novo, eu gosto de dizer, imagina o mundo com todas essas figuras povoando este mundo e escrevendo e produzindo a um só tempo. Me explode a cabeça só de pensar. E aqui tem a quantidade de contos, tem a data da morte dele, que foi de tuberculose. Ele estava em pleno talento, em plena criatividade, e tem essa frase tão emblemática: a medicina é minha legítima esposa e a literatura é minha amante. Aqui são os episódios de Tchekov no Leitura de Ouvido. Alguns deles eu não coloquei todos, mas esses são assim bem emblemáticos. Vale a pena, né? Inclusive o primeiro ali é a biografia, é um recorte de biografia que o Lucas fez. E ele tem umas tiradas, por exemplo, no texto de hoje. Que importância tem o frasco diante da embriaguez do perfume? Jogo para vocês. E essa outra frase vai estar no texto de amanhã. Mas o homem põe e Deus dispõe. Isso é forte. Eu vou querer agora que quem puder, né? Quem quiser, ligue a câmera para que a gente possa interagir. E eu aguardo suas ponderações, suas observações. Primeiro, eu queria dizer para a Dayana que ela foi perfeita, falando todas as características do conto, do Tchekov, muita coisa eu não havia percebido, não havia ouvido falar. Algo que eu achei interessante também é uma observação que foi feita em relação a ele, que não sei se eu defini, mas o conto dele era definido como, talvez, a arma de Tchekov, né? Que foi dito que se no primeiro ato você tem uma pistola pendurada na parede, então no último ato você deve dispará-la. Que é o que realmente ele fazia. O conto dele não tinha arestas nenhuma, tudo ali era colocado de uma forma que tivesse utilidade, digamos, né? Então, essa é uma observação que eu encontrei, mas tudo que a Dayana falou foi perfeito. Sobre o conto em si, realmente ele tem esse lado encantador, diz que a menina recordou pela vida toda, né? Sobre o que aconteceu, mas eu também acho que o rapaz brinca um pouquinho com a inocência dela, né? Ele inocente assim, teve uma certa maldade ali, porque ele mesmo disse que ela sofria. Então, eu acho que não é de todo alegre, tem uma pontinha de maldade aí. Seria isso. Pode falar, Elaine. Era esse ponto que eu queria entrar. Engraçado. Sempre que a gente lê um livro duas vezes, um livro ou um conto, a gente sempre tem impressões diferentes, né? Por isso que vale a pena a gente sempre reler. Engraçado. Quando eu tomei conhecimento desse conto pela primeira vez, através do podcast Leitura de Ouvido, eu tive uma impressão muito diferente, tive uma impressão romântica e tal. Dessa vez eu ouvi com mais cuidado. E, na verdade, romântica é a menina, porque a menina fica muito ligada naquela possibilidade de ter sido ele que tenha falado que a amava, ou se foi o vento, se foi a ponto dela subir novamente sozinha para tirar a dúvida. Ela que tinha tanto medo da altura e daquela experiência, né? Ela vai só para tirar a dúvida, para saber se era o vento que falava ou se era ele. E ele o tempo todo percebe que ela está na dúvida e ele não tira a dúvida. Ele deixa... Por isso que acho que a tradução do inglês, a joke, é melhor do que uma história alegre, porque, na verdade, essa história, ele no final ele diz que ele nem sabe por que ele brincou com ela. Ele usa um verbo, I jetted with her, e ela casa com outro que ele nem sabe dizer se ela gostava ou não, mas isso pouco importa. Né? Que ela casa com um cara que tinha uma certa posição na sociedade, naquela sociedade russa, era muito importante, né? A pessoa ter um companheiro ou um marido que tivesse alguma posição, porque a situação era muito difícil. Ele teve 3 filhos. E ela passou o resto da vida, mesmo casada com ele, ela pensa nele o resto da vida, e ele não. Que ele sabe nem por que o velho tinha se lembrado daquilo, ele diz, agora estou velho, e lembro disso, e não consigo nem lembrar por que eu brinquei com ela. E, no entanto, é uma imagem tão romântica, né, no vento, assim, na neve, porque quem já deslizou na neve sentindo aquele vento, o medo que dá e a sensação de gelo, e você ouvir uma voz dizendo que te ama, é um negócio, é uma imagem muito bonita, muito poética, né? Tão romântica. Vendo isso na pele agora, né, Elaine? Tá nevando aí. Mas eu tenho medo de altura, eu acho que eu não ia tirar a dúvida, não. Eu não ia...
Ah, não. Pois é, eu acho as mulheres são mais românticas, né? Mesmo naquela época, acho que ainda são. As mulheres são muito mais românticas do que os homens, né? Ele só estava brincando. Ainda, pelo menos foi se despedir dela, né? 2 dias antes, e ainda joga mais uma vez a frase. Era isso, eu queria dizer isso, que a gente é bom reler porque a gente tem uma impressão diferente. E só eu queria dar uma dica, que eu não vou dar spoiler, não. Nesses contos que a Daiane passou, tem um chamado O Vingador, eu li em português. Ah, o nome em português é O Vingador, e que vale muito a pena, porque é muita ironia, e ele é um clássico que vale para os dias de hoje, né? Então, queria dar essa dica, se alguém quiser ler O Vingador, do Chekhov, é espetacular. Então, era isso que eu tinha a dizer. Que não tem nada, não é romântico, não, é engraçado. É engraçado, trágico, é assim, é irônico, sarcástico, vale muito a pena. Era isso. Adorei a dica do conto, já pus no gancho aqui para produzir na sequência esse aí Eu não também. sei se naqueles em inglês ele está traduzido como husband. Uhum. É a história de um marido enganado. É só até aí que eu vou. Não vou mais dar spoiler, não. Vale a pena ler. Maravilha. Quem mais? Diana, Considerações? posso dizer uma coisa? Sim, Lina? Olha, aconteceu-me a mesma coisa na primeira vez que a Elaine falou. Aconteceu quando ouvi pela primeira vez, eu achei que aquilo era uma história romântica. E agora, ao me debruçar mais sobre ele, li coisas sobre o conto, está, portanto, ali demonstrado que o personagem masculino, ele é uma pessoa que, como nós dizemos em português, temos que usar uma palavra que é fico feliz com o mal alheio. Portanto, é um sentimento que eu acho horrível, que é a pessoa que vê que a outra está muito perplexa, ela estava até lívida, ela apanhou frio, ela foi num carrossel daqueles trenós que ela tinha tanto medo, e depois ela estava só a ser ludibriada, porque ele estava a fingir, ele mais tarde, passado anos, ele nem sabe porque é que se comportou assim, mas a verdade é que ele sentiu aquele prazer no mal da rapariga. O alemão tem uma palavra para este tipo de sentimento que eu acho horrível, é cruel, que é Schadenfreude. Schadenfreude é precisamente eu sentir felicidade com o mal da outra pessoa. E ela entrou digamos, numa espiral de ansiedade, saber se aquelas palavras que ela ouvia era o vento ou era ele. Ela entrou naquela espiral horrível, ela ficou cada vez mais ansiosa, perplexa, e ele não ajudou em nada, quer dizer, ele estava apenas se divertindo. Por isso eu acho que História Alegre é um título mais adequado do que a joke, a brincadeira, uma brincadeira. Porque se eu começar a ouvir uma história, se no leitura tinha estado esse título de uma brincadeira, eu já ia ler preparada para ouvir uma brincadeira. E como era uma história alegre, eu fui preparada e ouvi uma história que me parecia romântica, porque aquelas palavras soavam tão bem aos ouvidos daquela rapariga. Ela ficou tão feliz, ela lembrou-se daquelas palavras até o fim da vida. Portanto, se tinha história alegre, é uma coisa. Se tinha a joke, para mim já seria um spoiler total, porque eu já ficava a saber que aquilo era uma brincadeira que tinha sido feita. E a primeira vez que eu ouvi, eu não sabia. Portanto, eu pensei, tal e qual como a Elaine, eu pensei que aquilo era uma história de amor, que ia acabar bem. Acabou mal, depois viu-se que acabou mal.
mas é realmente uma coisa que me faz muita impressão, que é aquela pessoa que sente uma certa alegria por alguém estar mal. E, realmente isto não me cai nada bem, e acho que este Schadenfreude, que nós não temos em português nenhuma palavra para isto, que é Freude é alegria e Schaden é mal, é ruim, é o desencanto total. E, portanto, aquelas duas palavras juntas indicam realmente um sentimento que é desprezível, completamente. Super cultural essa observação. Coitado de quem leu em inglês a joke, né? Não teve nada de já entregou de já cara. Estava à partida, já está preparado para uma brincadeira, não é? Eu agora, achei que a tradução... Quem aí que fala russo para me dizer o que é radosk, né? Que é exatamente o significado dessa palavra? A tradução do inglês eu achei melhor. Depois eu li 2 vezes em português, depois eu fui para o inglês olhando assim. Não... Então, a tradução, eu não achei, Lina, assim, chega sádico, né? Eu não sei se poderia traduzir essa palavra que você disse por sadismo, né? Eu achei que ele realmente brincou com os sentimentos dela, né? Ela que levou um sentimento horrível. Ele brincou com os sentimentos dela, ele percebeu quanto que ela ficou perturbada. Num dia, então, que ela sobe sozinha no morro para tirar a dúvida, e ela desce sozinha, sabendo do pavor que ela tinha, mas ela precisava saber se era o vento que dizia, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa, eu não vou falar mais nada, não, vou parar por aqui. A natureza, nesse conto, tem uma importância muito grande, porque a neve é muito simbólica, né? Ela... branquinha, ela começa, né, um ciclo, né, de neve e tal, e depois, quando ele vai embora, ele está indo embora, a neve já está diminuindo, está chegando a primavera, já vem no ar, aquela primavera no ar, então aquilo ela já vai acordando, ela vai acordando daquele sonho, e ele mais uma vez ainda diz que eu te amo, mas vai embora, né? E ela ouve mais uma vez, ele espera o vento chegar para sussurrar as palavras, né? Eu achei que nesse conto a natureza tem um papel muito importante, o inverno, né? Muito o vento, e depois chegando a primavera, a despedida deles. Pronto, agora... Perfeita colocação, adorei, gente. Temos 2 mãos erguidas nesse momento, a Tassiane e o Rashid. Quem vai falar primeiro? O microfone é para vocês. A Tassiana tinha levantado a mão primeiro, pode... Mas pode comentar, que eu acho que você ia falar alguma coisa, não sei se da tradução. Então, primeiramente, boa noite, Dayana, boa noite a todo mundo, sou filho da Flávia, agradeço a honra de ter sido convidado aí. Eu acho que eu venho aqui, de certa forma, para trazer um pouco a percepção de alguém que não tem tanto... Um leque, por assim dizer, de leitura tão grande, então talvez a minha interpretação às vezes possa ser um pouco mais grosseira, né? Mas eu fiz essa pesquisa porque, para que a gente pudesse ter feito a leitura, minha mãe... Gente, olha a emoção da gente ouvir um menino agora, o outro lado da parada. A gente tá falando que o menino só brincou. Vamos lá, tô curiosíssima. Continua, desculpa te interromper. Não, imagina. A minha mãe tinha pedido para que eu fosse atrás, caçasse o link para a gente conseguir ter a leitura em português, né? E eu percebi também, primeiro eu achei em inglês, acho que eu achei também, inclusive em russo primeiro, quando eu fui pesquisar sobre Anton Chekhov, né? E eu percebi essa disparidade entre os títulos em inglês e em português, mas não me atentei, né? Mas fazendo primeiramente fazendo a leitura, quando a gente chegou ao final, a gente concluiu de que não é uma história tão alegre assim, né? Dado todo o contexto de que no final ficam só as memórias, né? Só as lembranças de algo que se foi há muito tempo e que hoje não tem chance de ser mais, talvez algo assim, né? Mas em russo, radost significa alegria. Alegria, eu fiz uma pesquisa um tanto supérflua, mas alegria, essa animação, sabe? E talvez me leve a pensar por outros olhos, por exemplo, que eu digo que eu venho trazer essa percepção mais grosseira um pouco. Porque para mim,
eu acabei imaginando que talvez se tratasse, porque a gente que tá de fora, talvez até para vocês que já sejam mais versadas na leitura, a gente compreende que a leitura russa ela é muito melancólica, se trata daquilo que, assim, é a desesperança, né? É a melancolia do que poderia ter sido e que não vai mais acontecer, né? Então, quando eu tive a leitura com a minha mãe, eu tive na minha percepção que poderia, por exemplo, o personagem ali principal, não vou lembrar o nome, peço perdão, ele poderia querer conduzir, queria poder passar essa felicidade, essa animação, que ele mesmo talvez tivesse, não fosse capaz de trazer para ele mesmo, sabe? Talvez ele quisesse algo, ou sabe, quisesse transparecer algo que ele não conseguia, sabe? E o único momento que ele tinha para passar essa felicidade que ele gostaria que ele tivesse para ele era no momento em que ela teria essa dúvida sobre quem falou, sabe? Então, me passou esse sentimento de melancolia, porque no final ele não consegue, sabe, de maneira verdadeira, passar o sentimento que ele queria, então fica só a memória feliz de algo que poderia ter sido e que mesmo assim traz essa felicidade para ele. Não sei se está muito dentro do que foi pensado, mas essa foi a minha percepção. Perfeito. Radoskin também é alegria, agora sabemos. E na tua opinião, Rashid, ele enganou ela ou não? Tipo, ele tava brincando com os sentimentos dela? Você que é um menino também, fala a verdade. Olha, assim, na minha humilde opinião, na minha humilde percepção, eu acho que ele não, assim, eu tive a ideia de que talvez ele não estivesse enganando, mas que ele mesmo tivesse medo de talvez uma confissão ou algo assim, e para que ele não tivesse que enfrentar isso, o único momento que ele tinha justamente era o momento em que ele poderia esconder, fugir dessa responsabilidade, né? Talvez não ele tivesse enganado a si mesmo mais do que a ela, sabe? Muito bom, tá ficando ótimo. Eu tô tomando nota, como a da outra vez, para colocar no material que eu envio para vocês os principais pontos de foco que o clube levantou. Tassiane, quer completar com o que você ia dizer? Ou quem mais quer falar? Na verdade, eu ia comentar, pegando o gancho da Lina, primeiro, que eu penso assim, que para mim houve uma quebra de expectativa quanto ao desfecho, né? Porque realmente, quando você começa a ouvir, ela é uma história alegre por ser essa história encantadora. E aí, esperavam um final diferente, né? Pelo menos que ele comentasse que aquilo também é uma coisa que permaneceu para ele, né? Aquele sentimento, aquele momento. E aí, agora pensando no que o Rashid falou, eu acredito que talvez história alegre seja por essa memória, que para ele é uma memória alegre, mesmo ele confessando lá no final essa questão da brincadeira, para ele é uma memória feliz, né, de um momento da juventude, que acontece muitas vezes, porque na juventude às vezes você age sem entender muito bem por que age, e ali ele está trazendo para a memória aquele momento que como um momento feliz. Eu hoje também fui ler várias coisas sobre ele, escutei vários episódios do Leitura de Ouvido dele, e assim, eu não conhecia o autor, me surpreendi primeiro com o volume de contos, o fato dele realmente fugir do padrão russo que se esperava de um escritor, e trazer assim, pelo menos os contos que eu ouvi, uma literatura tão leve assim, sabe? Gostosa de se ouvir. Gostei muito dele e vou procurar mais coisas sobre ele. Eu queria levantar um ponto aqui que me chamou a atenção na biografia que eu andei pesquisando, porque eu diria que hoje ele seria um ativista. Ele tem um episódio que eu achei interessante, que ele visitou uma região lá da Rússia que era uma prisão, tipo um campo de prisioneiros, né? E aí, depois que ele vive aquele momento ali, se eu não me engano, ele ficou 3 meses naquele lugar,
fazendo um censo e pesquisando sobre o que as pessoas estavam vivendo naquele lugar. E ele lançou depois, como se hoje a gente poderia dizer um relatório, fazendo meio que uma denúncia do que estava acontecendo naquele lugar, sabe? Então, eu pensei assim, ó, hoje, na época talvez não, né? Mas hoje ele seria considerado uma pessoa que luta pelos direitos, né, das pessoas, enfim. Eu achei um episódio interessante. Verdade, eu concordo contigo, porque ele foi realmente um filantropo como médico, atendia muitas pessoas sem cobrar, realmente para ajudar a sociedade, né? Ele nasceu no sul da Rússia, e eu acredito também que ele seria um ativista hoje. Enfermaria número 6, que eu citei antes, é um conto sensibilizante nesse ponto também. A Arlete tinha me pedido para fazer uma diferenciação, o que é conto, o que é novela, o que é romance, né? E isso nas conversas em particular, que a gente tem ao longo do mês aí, todos vocês podem me pedir coisas e a gente fazer essa troca, porque todos vocês são conselheiros do Leitura de Ouvido. E o conto é uma história breve mesmo, é uma história curta, enxuta, entretanto, a gente tem alguns contos de vários capítulos, sim, e contos mais extensos, como, por exemplo, A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, é um conto bem longo. Tem outros dele, a gente tem Nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft, que é um conto gigante, com 12 capítulos. Alguns já começariam a chamar de novela, Nas Montanhas da Loucura, de Lovecraft, que a novela fica exatamente no meio. Ela não é tão curta quanto o conto e não é tão extensa quanto um romance que se propõe a desenhar os personagens física e emocionalmente, vai te dar essas dicas de tempo, espaço, enredo. O conto, ele é mais breve. A gente sabe aqui na História Alegre que eles estão num cenário de neve, que são 2 personagens e que eles estão interagindo nessa brincadeira de descer juntos, aproveitar o inverno. E ponto, né? O conto se centra nisso. Um romance, e eu não estou falando de romance romântico, eu estou falando do romance como um todo. Grandes histórias, como, por exemplo, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é uma trilogia com 7 tomos, né? A gente tem 3 livros, 2 livros no primeiro, 3 no segundo, se não me engano, e 2 no terceiro, ou é ao contrário, 2 no segundo e 3 no terceiro, que agora não me lembro bem. O Continente, o Arquipélago, o Retrato, que é o do meio, e o Arquipélago, acho que é o que tem 3 tomos. Então, é um grande projeto. No romance, a gente tem 150 anos da história do Brasil, nesse em particular, que é um romance histórico do Érico Veríssimo, né? Então, ter essas diferenciações é importante. E é uma história extremamente real também, além de histórica, né? Então, tá falando do realismo também, só para fazer esse paralelo que a Arlete tinha me pedido, e, por exemplo, ela até coloca ali o link, né? Eu acho que é até interessante você falar, Arlete, mas você colocou bem aqui no começo da nossa apresentação a dica para acessarem o link da Rádio Senado Federal e acompanhar uma discussão que está vendo lá entre Anton Tchekov e Machado de Assis. Por quê? Porque ambos são representantes de realismo em seus países, né? O Machado, com aquele rigor, aquela beleza de escrita que conhecemos. O Anton Tchekov também com a escrita bem lapidada, principalmente nessa fase mais madura do autor, mas com um propósito um pouco diferente, né? Eu vejo que o Machado, já dando o meu pitaco, né, ele fala muito dos costumes, de modo geral. A gente vem arraigado com essa questão, arrasta essa questão do Império Brasileiro e da própria colônia, que está muito presente nas produções machadianas, ainda muito com a presença do escravo, né? Apesar dele ser mulato, dele ter sido, né, a gente tem os personagens tratados de uma forma com bastante carinho, mas eu não estou me lembrando aqui, me corrijam se eu estiver errada, de algum protagonista do Machado, que tenha sido preto, negro, ou mulato, que na literatura do Anton Tchekov eu vejo mais a pobreza, eu vejo mais o simples. Veja, o Vanka, esse menininho ali, é extremamente... Você fica muito sensibilizado, né? Ele pega um pedaço de papel e começa a escrever para o avô dele, porque ele é órfão, não tem mais ninguém, e é Natal, e ele quer dar Feliz Natal para o avô, e está contando de todo o sofrimento que ele já passou até ali, né?
conversa com outros menininhos de outras histórias, que agora estou tentando me lembrar, aquele do Hans Christian Andersen, não lembro agora qual menininho recentemente que a gente trabalhou, mas eu acho que a gente tem uma infância também muito retratada nas histórias do Anton Chekhov. E no Machado eu vejo mais uma ideia de romance de formação mesmo, os romances realistas mesmo, porque a gente tem o acompanhamento da vida desse personagem se desenvolvendo dentro dessa sociedade. Para defender o Machado de Assis, só uma partezinha, tem um conto no Machado de Assis, eu lembrei, chama Pai contra Mãe, e ele fala do preconceito, ele fala contra a escravidão, e é um conto muito forte. E tem outros também, esse foi o primeiro que me ocorreu, né? Porque acusavam muito Machado de Assis de ele não ter sido tão contra a escravidão, ou de ter escondido a condição dele, né, de ser preto, mas eu acho que não, porque, não sei, ele fundou a ABL, né? Não sei, não acho que ele tenha escondido a cor dele, não. Eu acho que talvez as outras pessoas é que tenham escondido adiante, mas ele tem vários contos, tem várias passagens nos contos dele em que ele chama a atenção da escravidão. Sim, não acho que ele seja cruel também, em nenhum momento, em relação à escravidão. Mas ele retrata o lugar onde a pessoa que era escrava está dentro da história, que estava dentro daquela sociedade. Mas bem lembrado, Pai contra Mãe, é um conto muito sensibilizante. Até esse eu acho que é um que eu vou produzir, hein, Elaine? Precisamos produzir esse conto, né? Isso é bom. Se pesquisar, tem mais. Engraçado, uma vez eu descobri, lendo um prefácio do Eça de Queiroz, que Eça de Queiroz e Machado de Assis, de vez em quando, eu acho que eles se bicavam, porque o Machado de Assis, às vezes, criticava o Eça de Queiroz, porque ele achava ele forte demais, né? Então, e tem o prefácio, a terceira edição do livro O Crime do Padre Amaro. E então ele rebate uma crítica, e essa crítica teria sido feita pelo Machado de Assis, que o Machado de Assis se chocava um pouco, né, com essa de Queiroz. Mas eu não sei dizer de quem eu gosto mais, né, que são dois geniais, né, eu adoro todos os dois. Eu acho até engraçado o fato deles terem essa rixa, né, rivalidade, mas o prefácio é sensacional, porque essa de Queiroz ele pisoteia na crítica, né? Que a crítica é super injusta. Ele acusar de plágio uma coisa que ele escreveu antes, né? Então ele disse assim: como eu posso plagiar uma coisa que ia ser projetada no futuro, né? Porque ele próprio tinha escrito antes o Crime do Padre Amaro, mas por aí vai. Mas essa acusação do Machado de Assis me fez procurar várias obras dele, e ele volta e meia, ele é contra a escravidão. Ele não chega a ser como aqueles outros autores mais famosos, né, anti-escravidão, mas ele era sim. Volta e meia ele fala nisso. Mesmo no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala, em algum momento, ele pode procurar que tem. Sim, só aquela cena do menininho do Brás, quanto o menino subindo no outro menininho e chicoteando, né? Isso aí é o tipo... E adiante, um outro que chicoteia o próprio, porque todo mundo sabia que existia a figura do Capitão do Mato, né, também, durante a escravidão. Porque a escravidão não faz bem a ninguém, isso é degradante. Então, havia os outros pretos que iam perseguir os outros, por aí vai. Então, ele fala, ele torna isso muito claro em algumas obras dele, né? Mas era isso. Eu vou só concluir dando a notícia que Machado de Assis vai ser assunto do clube no mês de junho, que é o mês de 187 anos de nascimento do Machado, dia 21 de junho, e a gente, dia 11, vai se encontrar e vai falar sobre ele. Mas mesmo se pegarmos os contos de Machado, a gente vai ter esse recorte, essa abordagem do realismo mais voltado aos costumes da sociedade, ao que realmente está acontecendo, não simplesmente, e claro, com toda essa ironia, com essa hipocrisia. Só que eu queria voltar para o Anton Chekhov. Chekhov é muito versátil, né? Se você olhar, a feiticeira é diferente,
A História Alegre é muito diferente, Vingador é diferente, Angústia é diferente. Ele é muito versátil, né? E aquele do Castiçal também não é dele, no médico que recebe e paga dos sim. honorários. Ele é muito versátil. Achei maravilhoso, muito engraçado. Então, o Castiçal a gente produziu com uma outra tradução que se chama A Obra de Arte, mas é o A Obra texto de Arte. Castiçal, né? A Obra Vocês de vão Arte. ver, vocês vão escutar lá, é o Castiçal aquela história. Diana, eu também li A Mulher do Farmacêutico e gostei muito, porque é assim, portanto, os pontos em comum com a feiticeira são a mulher que é sensual e bonita, e é o farmacêutico que é um homem feio, com queixadas de burro, mal educado, rude. Portanto, aí é muito parecido. A ela também lhe chamam a feiticeira, em uma determinada altura. Portanto, eu penso que a feiticeira também tinha aquela conotação da mulher bonita que encantava, não é? Que fazia encantamentos. E realmente o conto é muito interessante porque é também, tem a parte dela que mulher infeliz, como a feiticeira. Portanto, elas são mulheres infelizes. Depois de passar todas aquelas cenas lá na farmácia, que ela atende durante a noite 2 homens, ela confessa, acaba, portanto, dizendo, ela confessa-se infeliz e chora. Portanto, realmente há ali uma grande infelicidade nos casamentos e elas são bonitas, são atrativas. Eu achei muita piada porque a certa altura ele diz assim: tu, nem na Ilha da Madeira, tu encontravas uma fruta como esta. A fruta era a farmacêutica. E eu achei interessante porque ele referia-se ao ananás. E, por acaso, a Madeira não é produtora de ananases, mas sim os Açores. Só que eu pensei que no século XIX e princípio do XX, que é a altura em que ele vive e está doente, a Madeira é considerado o local na Europa com o melhor clima para se curar uma tuberculose. E chamam a Madeira uma clínica de céu aberto. E muita gente, e de gente famosa, vieram para a Madeira para se curarem da tuberculose. Portanto, eu penso que ele quis citar a Ilha da Madeira num contexto de ananases que por acaso não é a nossa produção, não é os Açores. Os Açores produzem muito ananás. Achei muito interessante. Aqui a gente chama de abacaxi, aqui no Brasil. É o abacaxi para vocês, para nós é o ananás. Que legal. Eu tenho que falar, para quem não sabe ainda, que a Lina está em Portugal, ela mora na Ilha da Madeira. Por isso que ela está fazendo toda essa referência, ela ficou bem impressionada com esse texto do Tchekov. Tassiane, você levantou a mão, pode falar. Uma novela. Eu ia só comentar sobre o negócio da feiticeira, né? Porque quando eu estava escutando, e aí na descrição do conto fala do nariz arrebitado, fino, né, arrebitado, eu fiquei pensando, será que o autor do filme se baseou nessa descrição para fazer o filme? Porque me veio justamente essa cena, na descrição me veio essa cena do filme. Qual filme? Qual filme? O da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, que é com a Nicole Kidman. Nossa. Aí tem, ela faz com o nariz, sabe? Ela tem aquele movimento e o nariz arrebitado, fininho. Aí eu lembrei dessa cena aí. Diana, o que não foi falado foi eu gosto muito deste tipo de conto que fica para nós adivinharmos o final. Portanto, fica as reticências no fim. Não é o caso como da História Alegre, mas de outros, que fiquem aberto. Eu gosto quando fiquem aberto, porque nós começamos a pensar nos vários finais que a história poderia ter. É engraçado isto do fluxo de consciência e deixarem aberto o final
Não acontece em todos, naturalmente. Muito bom, eu também gosto bastante. Eu Ele dá o gosto. poder para a gente, né? Ele pensa que o leitor é o imagético dele. Que legal. Obrigada, Gilene, pelo comentário. Está muito feliz em participar pela primeira vez do grupo, que é maravilhoso, está aprendendo muito com a gente. Ah, que bom. Todos nós crescemos muito. Gente, esse clube, como eu disse antes, Aprendemos uns com os outros. é único. E o mais legal que até a gente estava concluindo, está se criando laços de amizade bem diferenciados aqui dentro. Isso é maravilhoso, porque não é só uma coisa pontual de uma quinta-feira à noite, é para a vida, né? A gente leva para a vida, a gente vai seguindo nessa parceria ao longo do mês todo, a cada semana de episódio, então é muito legal. Né? Quem está acessando pela primeira vez e também comentou, eu fico muito feliz mesmo da presença de vocês. Já que a gente está falando dos russos, eu não sei, tem um livro de Dostoiévski que não é muito grande, não, é O Sonho de um Homem Ridículo. Será que não daria para fazer em 3 episódios? Porque esse é icônico, é um livro sensacional. Ele é livro, ele é pequeno, mas para um episódio só não dá, não. Mas como você fez uma vez à noite na taverna, que foi sensacional, você fez em 3 vezes, eu não sei se esse daí seria possível. O Noite da Taverna dá para fazer porque ele é bem intercortado, né? Cada um conta a sua história e no final você tem a conclusão. E O Sonho do Homem Ridículo, acho que só poderia ser dividido em 2 partes. Eu gosto muito dos russos, né? Boa dica. Eu já anotei aqui. E eu tenho mais uma sugestão que a Arlete deu também, do Dostoiévski, que é Boboca. Também já está anotado aqui. Então, a gente tem Dostoiévski na fila. Vamos ter que produzir, com certeza. Debater essas profundidades. Voltando ao nosso amigo Chekhov, lindo é a Angústia, o conto. É do homem que não tem a quem contar que o filho morreu. Isso para mim foi a mais linda de todas. Talvez eu gosto daquilo que é triste, será? Não sei, é capaz. Mas adorei esse conto. Para mim é maravilhoso. Inclusive, a Angústia a gente já fez também, né? Tá aqui no podcast. Sim. Eu conheci o Chekhov, foi na leitura, porque eu nunca tinha lido nada do Chekhov. Aliás, os russos não me atraíam, é engraçado, nunca me atraíram. E agora é precisamente o que eu estou a gostar muito. Muito. Que bom. Flávia, pode falar. Eu só quero agradecer só aqui pela riqueza, né, do que vocês colocaram aqui. Eu não tinha conhecimento desse autor, né, por muito tempo, assim, eu tenho um conto dele que é A Dama do Cachorrinho, que eu sou louca para ouvir, eu não ouvi ainda, não sei se tem no leitura de ouvido. É lindíssimo, uma gracinha. E aí, assim, eu li com meu filho, né, esse conto, e aí, sim, vocês colocando aqui, pontuando, eu falei, gente, não foi nada do que eu tinha entendido, aquela coisa romântica no início. Então, agora, com esse encontro, eu começo a repensar o que foi lido, as minhas discussões, e eu, assim, gente, meu filho participou hoje aqui, e é tão bom estar com ele, porque a cabeça do jovem, né, é diferente. Eu já contei um pouco da minha história para a Dayana, e assim, eu estou agora correndo contra o tempo nas questões de leitura, de estudo, e eu fico aqui apaixonada de ouvir a dona Lina, a dona Elaine, Lina, Elaine, e fico assim... A Lina. Eu falo, gente, eu queria ser vizinha delas, dá aí o caderninho só para ouvir, né? É muita, e todas, né, vocês aqui, né? Todas que contribuíram, né? Eu fui aqui. Eu sou um fruto ou uma fruta de leitura de ouvido, porque eu antes não lia nada. Eu também, foi uma descoberta para mim maravilhosa, e assim, e acho que com isso também meu filho também voltou a gostar de ler também, não sei se ele está por aí ainda. Mas assim, eu só tenho a agradecer mesmo, nossa. Ainda estou sim. Tá. Aí ele fez uma observação sensacional, que foi do lado masculino, né? Ele também estava na dúvida, né? Ele também estava curtindo a menina, né?
Não era uma coisa assim, não acho que talvez ele não estivesse fazendo assim de maldade, né? Ele estava Não, curtindo, saber. ele no fim, ele próprio diz que não sabe porque que brincou com ela, porque que lhe fez É aquilo. verdade. Ele próprio diz, A passados última os frase anos. do conto, ele diz assim, não sei nem por que eu brinquei com ela. Eu posso Não responder? sei, nem sabe. Pode, Passados os A minha anos, visão ele de tem mais leitora. maturidade. Ele ficou com mais maturidade e já não entende o seu comportamento. Na minha interpretação, por que ele brincou com ela tem a ver com o que o Tchekov quer nos mostrar. Foca na jornada, é o processo, e é o que eu faço em Serenas. Comercial! Viva o hoje! O que interessa é o agora. Viva o hoje. Foque na jornada, não no final dela, né? Viva cada dia, o processo, o momento. Então, é essa jogada da juventude ali que ele está trabalhando. Essa é uma visão possível do porquê ele brincou com ela, e apesar de ela estar sendo enganada, ela também ficou feliz naqueles momentos, né? Ela nunca Claro que eu esqueceu. fiquei ali com aquele frio na barriga quando a menina sobe sozinha para descer sozinha, só para ver se vai ouvir de novo. Coitadinha da inocência dela, mas tudo isso mostra para gente como o jovem funciona. Então, essa é a grande proposta desse texto, né? E de dizer que assim, a vida corre e passa, as estações mudam e a gente vai mudando também, encontrando outras pessoas e vai dando novos sentidos para nossa vida. Então, Mas essa ela é a nunca leitura. esqueceu, ela nunca esqueceu. É o amor. É o poder do amor também, né? Dos textos dele, que até tratam de coisas assim bem difíceis de serem tragadas, esse é um dos mais bonitinhos. Mas como o Tchekov tinha uma história já muito grande para trabalhar, eu achei que seria mais interessante trazer esse, por ser também mais leve, né? A gente conseguir fazer esse debate. Esse é muito agradável, eu adorei esse conto. Esse conto é sensacional. Eu adorei. Primeira vez que eu ouvi, fiquei encantadíssima. Eu não sei se foi alegre para mim, porque assim, eu sou muito romântica, apegada, e ele trabalha desapego, né? Gente, como assim? Ele vai embora, tipo, tá tudo certo. E às vezes é como você falou, né? O que eu preciso trabalhar do desapego mesmo, né? De que foi, né? E de coisas mesmo, nas relações do trabalho, com as pessoas, com coisas, né? Então, mas eu fiquei remoendo ali ele depois, né? Mas agora eu já entendi tudo o contexto aqui, já tô reformulando aqui o que eu achava que eu sabia dele. Gente, eu tô super feliz com os levantamentos de hoje. Quero perguntar para a Arlete se ela quer se manifestar. Sempre faz umas pontuações muito contundentes, com visões bem diferenciadas. Vou mostrar os próximos encontros. Então, o nosso próximo encontro vai ser dia 19 de fevereiro. Nós vamos trabalhar o Mário de Andrade. Ah, que bom. Em março, nós vamos trabalhar o Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, né, e os seus textos. Aí, para abril, programei aqui a Virginia Woolf. Para maio, Emily Dickinson. Para junho, Machado de Assis. Julho, eu digitei um J mais ali, mas julho seria Castro Alves. Daí, só para terminar, não tem as datas, mas agosto, estou pensando em Francisca Júlia. Setembro, Álvares de Azevedo. Outubro, Graciliano Ramos. Novembro, Augusto dos Anjos. E dezembro, Charles Dickens. E janeiro do ano que vem, Edgar Allan Poe. Então, a gente já tem um ano programado. Aceito sugestões, pode ser que altere algum desses nomes, a ordem, a sequência, mas é isso que eu pensei para o podcast, para a gente se engajar no clube. Se vocês gostam desses autores, já ouviram, podem trocar ideias comigo no particular, para a gente ir lapidando essas ideias de encontro. Tá ótimo. Tá Gostaram? muito bom. Muito obrigada, Dayana. Muito obrigada. Dayana. Obrigada a vocês. Ei, Arlete, fala, minha querida. Não posso sair daqui sem te escutar. Olha, hoje eu quis me embebecer de todo o repertório que os colegas tinham a dizer de Anton Tchekov, esse escritor que sempre nos emociona. As narrativas da vida diária,
que ele vivenciou na Rússia do século XIX. E eu pensei assim, o que eu posso contribuir, né, para esse encontro? E pensei na comparação, num paralelo com Machado de Assis, que é o nosso contista maior, o nosso romancista maior. E eu vi assim, que o século XIX foi um século muito rico para a Rússia e para o Brasil. Não há provas de que Machado se encontrou literariamente com Anton Tchekhov. Entretanto, em determinada época, uma curiosidade, né? Tchekhov recebeu um convite de um editor francês. Olha, a gente está querendo publicar suas obras aqui na França, você nos autoriza e tudo mais. Aí Tchekhov disse, eu escrevi para os russos. Não sei se vocês vão se interessar, mas eu escrevi para os russos. Bom, o que isso interessa para a gente? Interessa porque Machado de Assis era expert em francês. Ele fez traduções em francês. E a gente não tem prova de que ele tinha a literatura à mão de Tchekhov, mas ele tinha de Dostoiévski, de Tolstói, etc. e tal. Alguns vão dizer que ele não cruzou com a literatura, embora tudo do fim do século XIX. E o que o fim do século XIX tem a dizer para a gente, para a literatura russa ou para a literatura brasileira, com Machado? Ora, era de muitas inovações. Era fim da escravidão. Fim da monarquia. Isso. Lá na Rússia, o Tolstói vivia assim, olha, a servidão acabou, agora o povo comum vai poder ascender. Ascender por quê? Dom Pedro, o Grande lá da Rússia, diz assim, olha, agora a gente vai ter o fim da servidão. Nós vamos poder, nós, assim, enquanto comuns, vamos poder crescer dentro do serviço público. Olha só o que é isso. E ele diz assim, olha, só que as 7 primeiras camadas do serviço público vai ser para a nobreza, o resto, os demais. Então, houve uma corrida. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, um paralelo tinha o café, né? A indústria cafeeira cresceu, a gente estava em perfeita ebulição. Então, não há provas de que Machado de Assis se comunicou com a literatura de Anton Tchekhov, mas também não há prova em contrário. Não há prova em contrário disso. Mas a proximidade no tempo, no espaço em que eles escreveram. Isso me moveu assim, muito, me tocou muito. Por que pessoas preocupadas com a ascensão social, né, com o rebuliço que acontecia no fim do século XIX, estavam escrevendo? E quem garante, já que Machado de Assis era um tradutor da língua francesa, e uma vez um editor francês disse assim, olha, Tchekhov, eu estou querendo traduzir tuas obras para cá, para a França. Quem pode dizer que Machado de Assis não cruzou com Anton Tchekhov? É uma coisa que eu jogo assim no ar. Bela observação, Arlete, porque a gente tem essa sociedade russa cristalizada, a gente pode dizer, né? 300 anos de reinado absolutista, nesse final do século XIX que você está mensurando, né? Tudo controlado, né? Educação, tribunal, imprensa, igreja, e daí a gente tem com a queda do regime, essa mudança, né? Do czarismo para a Rússia socialista, né, para a União Soviética, a gente tem essa mudança na sociedade. E essa preocupação do escritor de acompanhar essas alterações. Eu gostei muito dessa dúvida que você deixou no ar, e é com essa pauta, olha a perfeição, a pauta da dúvida, a pauta do você dar o final, assim como Anton Tchekhov fez nas suas histórias, que a gente vai encaminhando para o encerramento do nosso encontro hoje. Muito bom, gostei demais.
Será que eles se cruzaram? Será que Machado... Gente, eu vou vasculhar, hein? Será que Machado não traduziu algo do Anton Chekhov? Eu não encontrei isso em nenhum lugar. Mas será que não? Depois do francês para a língua portuguesa? Quem sabe? Quem sabe? Uhum. Vamos pesquisar. Gente, mais alguma consideração, Arlete? Senão eu vou fechar, porque já está encerrando a nossa sala de hoje. Olha, a consideração que eu ainda tenho é que Chekhov, ele foi um escritor do dia a dia. E isso que fez dele o grande mestre. E Machado de Assis também pegou e prescutou a nossa essência. Eu não sei. Acho que a gente tem pessoas em pontos tão díspares, assim, no modo espacial, né? Mas, na essência, eles se aproximam tanto. E a gente tem muitas trabalhos de mestrado, doutorado, entre Machado de Assis e Anton Chekhov. Não é à toa, né? Não é à toa que a gente tem isso. Muitos procuraram se debruçar sobre isso aí. Eu preciso muito desse encontro, viu, Dai? Que bom! Só para costurar isso que você falou, claro que sim, esses estudos eles comparam um e outro, porque ambos coadunam da mesma corrente literária, que é o realismo, né? E também a gente termina com essa pauta junguiana no nosso encontro, que é o inconsciente coletivo, porque num mundo onde concomitantemente nós tínhamos, veja, o Anton Chekhov morre em 1904, Machado de Assis em 1908, eles eram contemporâneos. Virginia Woolf contemporânea, H.G. Wells contemporâneo, Oscar Wilde, enfim, tantos nomes importantes, tantas mentes pensantes que escreveram a história da humanidade, escreveram suas ficções com seus olhares diferenciados. É claro que esse inconsciente coletivo estava trabalhando para moldar esse mundo dessa época, essa mudança de século, né? E isso é muito brilhante, assim como nós nessa noite, aqui no Clube Leitura de Ouvido. Portanto, recebam a minha gratidão, né? O meu abraço virtual, que a gente possa sempre estar juntos nessas trocas, que tudo do que vocês falam, a essência do Levantado hoje vai junto no material que eu estou enviando para vocês, tá? Então, agradeço e dou um beijinho e a gente se vê no próximo encontro. Vamos falar de Mar de Andrade, dia 19 de fevereiro. Obrigada, gente. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.